E aí pessoal, aqui é o professor Caetano e na aula de hoje vamos ver como fazemos a multiplicação de frações. Então a princípio, como regra geral, nós temos aqui para fazer a multiplicação entre duas frações, eu vou pegar o caso genérico, A sobre B vezes C sobre D. O que é que nós fazemos? Nós multiplicamos o numerador da primeira fração pelo numerador da segunda e o denominador da primeira fração vezes o denominador da segunda, ficando assim, a primeira fração é A sobre B e a segunda fração é C sobre D. Então vai ficar A vezes C sobre B vezes D, tá certo? Então a gente basta seguir essa regrinha para efetuarmos a multiplicação de frações, tá certo? Então essa vai ser a nossa regra. Seguindo essa regra, vamos fazer a resolução desses exemplos que nós temos abaixo. Então na resolução dos exemplos, nós temos o seguinte: para o primeiro caso, temos a fração 1/2 vezes a fração 3/4. Então fazendo a multiplicação do numerador do primeiro vezes o numerador do segundo sobre o denominador do primeiro vezes o denominador da segunda fração. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Então a fração, como resultado, nós temos aqui nessa multiplicação 3/8. Para o segundo caso, nós temos 3 frações, tá certo? Quando temos 3 frações, nós também fazemos a multiplicação de forma direta. No caso, vai ficar 5 vezes 3 e o resultado vezes 1. 5 vezes 3 vezes 1 sobre 7 vezes 4 vezes 2. Que vai nos dar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 1, 15. 7 vezes 4, 28 e 28 vezes 2 vai nos dar 56, tá certo? E no terceiro caso nós temos aqui um número inteiro. Quando a gente tem um número inteiro significa que o denominador vale 1. Então fazendo 5 sobre 1 vezes 1 sobre 3 vezes 7 sobre 8. Então vai ficar no numerador 5 vezes 1 vezes 7 sobre 1 vezes 3 vezes 8. Fazendo essas multiplicações, nós temos 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 7, 35, sobre 1 vezes 3, 3, e 3 vezes 8, 24, tá certo? Então, a multiplicação de fração, basta nós fazermos a multiplicação do numerador, dos numeradores, e a multiplicação dos denominadores. Então, pessoal, agora no processo de divisão de frações, nós também vamos seguir uma regrinha simples. Então, pegando mais uma vez a fração A sobre B dividido por C sobre D, qual é a regrinha que nós vamos ter? Vamos repetir a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é a gente inverter, Quem é o denominador vai se tornar o numerador, que no nosso caso é o D, e o nosso numerador vai se tornar o denominador, que é o C, tá certo? E como já sabemos, o processo de multiplicação, basta multiplicar o numerador da primeira fração pelo numerador da segunda e o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, tá certo? Então, seguindo essa regrinha, nós temos agora alguns exemplos e vamos fazer a resolução deles. No primeiro caso, nós temos o seguinte: 3/4 dividido por 2/5. Então, seguindo a regrinha, vamos repetir a primeira fração, 3/4, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então vamos fazer a multiplicação. 3/4 vezes 5 sobre 2. Eu inverti a segunda fração. E agora fazendo a multiplicação de forma direta. 3 vezes 5, 15. Sobre 4 vezes 2, 8. Tá certo? Segundo caso, 7/8 dividido por 3/4. Vamos repetir a primeira fração, 7/8. E multiplicar pelo inverso da segunda fração. Se ela é 3/4, ela vai passar a ser 4/3. E agora multiplicando, 7 vezes 4, 28. E 8 vezes 3 vai nos dar 24. Quando eu tenho a divisão de um número inteiro por uma fração, ou a divisão de uma fração por um número inteiro, a gente segue a mesma regrinha, visto que os números inteiros correspondem à fração, com denominador unitário, valendo 1. Então vai ser 3 sobre 1, a gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui é 2/5, então vai ser 5/2. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 5, 15, sobre 1 vezes 2, 2.
E o processo contrário repete a mesma coisa, ó, já que a gente tem um denominador unitário para os números inteiros aqui, ó. Então 7 quintos, a gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Se é 3 sobre 1, ela vai ficar 1 sobre 3, 1 terço. Fazendo essa multiplicação, 7 vezes 1 temos 7 e 5 vezes 3, 15, tá certo?